Que bom ter você conosco na aula de teontologia e nós vamos iniciar fazendo uma oração. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, porque tu és Deus e tu se revela ao ser humano e o Senhor faz obras tão maravilhosas em nós e através de nós. Nós te louvamos pela oportunidade, Senhor, de estudarmos um pouco mais a tua palavra. Ensina-nos pela unção do teu Espírito, pela sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos iniciar a aula de hoje lendo um versículo da Bíblia. Está em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Em teontologia, nós vamos estudar o Deus que se relaciona com o ser humano, a natureza de Deus, a Trindade, os atributos de Deus. De acordo com as Escrituras Sagradas, a existência de Deus é um fato incontestável. Não há preocupação alguma por parte da Bíblia em provar a existência de Deus, pois desde o primeiro versículo da Bíblia já se subentende-se essa realidade. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Em Deus não há início e nem fim, pois da eternidade à eternidade Ele é Deus. Podemos conferir isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 3. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que não se vê. A existência de Deus não precisa ser provada. Deus é a garantia lógica do universo. Sem Ele, o universo não poderia existir. Se o cosmos é uma realidade, Deus existe. Somos testemunhas disso. O ser humano, em razão do pecado, tem dificuldade de crer em Deus. Porém, a existência de Deus independe da incredulidade dos homens. Em Salmo 19, verso 1, nós lemos: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Deus da Bíblia, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é eterno. Cremos que Deus é eterno. Ele não tem princípio nem fim e não está sujeito ao tempo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A ordem natural da criação permanece intacta. Deus também, Ele é santo. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser santos assim como Ele é santo. E a palavra santo quer dizer separado. Santidade quer dizer separação. Você ser separado para servir a Deus. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, se nós não estivermos separados, se nós estivermos tudo misturados com o mundo, nós não veremos o Senhor, porque Ele exige de nós uma separação, e essa separação se chama santidade. Não podemos viver ao mesmo tempo para o mundo e ao mesmo tempo para Deus.
Ou você está vivendo para Deus e de costa para o mundo, ou você está de costa para Deus e andando em direção ao mundo. Então vamos viver separados em santidade. Viver porque o nosso Deus é um Deus santo. Como nós lemos em Salmo 99:9. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Aleluia! O nosso Deus também é o supremo juiz de todo o universo. Como nós podemos ler em Gênesis 18:25. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isso longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? O nosso Deus, ele também é Salvador. Salvou dos nossos pecados, como nós lemos em Romanos 3:23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Adão e Eva se afastaram de Deus quando desobedeceram à ordem divina. Eles pecaram. E por causa deste pecado, eles ficaram afastados da glória de Deus. E quando nós estudamos sobre Deus, nós estudamos sobre o teísmo. De acordo com o dicionário teológico, o teísmo, ele admite a existência de um Deus pessoal, criador e preservador de tudo que existe. E que na sua inquestionável sabedoria intervém nos negócios humanos. A fé cristã nos leva a acreditar na doutrina teísta. Porém, dentro do teísmo, existe uma doutrina herética, chamada teísmo aberto. Essa doutrina, ele nega que Deus conhece tudo sobre o futuro. Nega a onisciência de Deus. Não acredita que Deus seja soberano. Essas doutrinas, elas são perigosas à fé cristã, porque nós cremos em um Deus que é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. E ele é onipotente. Ele pode tudo. O nosso Deus é soberano. Salmo 139, verso 4. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ainda Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Outra doutrina perigosa, referente à crença no nosso grande Deus soberano, eterno e maravilhoso, santo, poderoso, é a doutrina da nova era. A sua principal finalidade é confundir a mente das pessoas, através de elementos místicos tais como tarôs, pirâmides, cartas, búzios, e da crença em bruxas, duendes, fadas e outros seres inventados pela mente humana. Tudo isso procura confundir os homens, as crianças, quanto ao conhecimento do Deus verdadeiro.
Eu não preciso de anéis pra ficar poderoso. Não preciso de cristais pra me defender. Kryptonita não me impede de ser vitorioso. Não dependo de espinafre pra ter força e poder. Eu não invoco os poderes do ar. Eu não entrego oferendas no mar. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Gnomos e duendes nada podem fazer. O Pokémon tem a força, mas é só na TV. Halloween e as cartas do Yu-Gi-Oh! Não tem poder sobre a mente de quem serve ao Senhor. Harry Potter não me confundiu. Na bruxaria que ele mesmo caiu. É pela força do Senhor Jesus que eu vou andar na luz. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Eu tenho a força de Deus, eu tenho a força. Tenho a força de Deus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E existe também, em oposição ao teísmo, o ateísmo. O ateísmo pode assumir várias formas. Vamos ver as 3 formas mais conhecidas. Ateísmo especulativo é um sistema filosófico que exclui a realidade de um Deus. O ateísmo prático dizem crer, mas vivem como se não crescem. É indiferença a Deus. Uma vida materialista, desprovida de qualquer compromisso com Deus. Ainda o ateísmo militante. Ele é ativo, egoísta, declara guerra contra a existência de Deus. O ateísmo marxista, ele é militante, pois critica a religião sob todos os pontos de vista e em todas as épocas. Mas nós cremos que existe um Deus pessoal, infinito, que nos capacita para resistir à incredulidade e às muitas teorias que tentam anular a nossa fé. Ainda sobre o ateísmo, existe aquele ateísmo teórico que pertence a uma classe mais intelectual, que são os ateus dogmáticos, céticos, capciosos. Nós conhecemos na palavra de Deus a história de um querubim ungido que se rebelou contra Deus. E ele investiu pesado contra o primeiro casal, induzindo-os também à rebelião. Nós podemos ver em Salmo 9 e 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Nos dias atuais, a rebelião contra Deus está mais forte do que nunca. Há uma orquestração diabólica que envolve ciência, cultura, educação, religião e outras áreas. Alguns instrumentos de rebelião utilizados por Satanás nesses últimos dias, o relativismo. O relativismo moral domina o pensamento nessa era pós-moderna. Em nome de um falso pluralismo e de respeito às diferenças,
o diabo vem convencendo os incrédulos de que nada é errado, que tudo é relativo e que o pecado não existe. Há também as leis infames. Na Europa, há leis que prevêem a prisão daqueles que utilizam textos da Bíblia contra o homossexualismo. Vamos ler um versículo da Bíblia? Romanos capítulo 1, versículo 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A Constituição garante livre direito à crença e à religião, mas o diabo quer silenciar a pregação contra o pecado, instituindo como crime de opinião, a exemplo do que fizeram os piores ditadores, Stalin e Mao Tse-tung, e muitos outros. A filosofia tem se tornado um martelo usado pelo diabo para esmigalhar as religiões, principalmente o cristianismo. A rebelião contra Deus tem dia e hora para terminar. Satanás é um inimigo vencido. Sua derrota foi prevista no Éden, como vemos em Gênesis 3:15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ela foi cumprida na cruz, como vemos em João 19:30. E ela foi confirmada com a gloriosa ressurreição de Cristo. Deus intervirá definitivamente na história, como nós vemos em Judas 14:15. Foi Enoque, da 7ª geração a partir de Adão, quem há muito tempo profetizou isto a respeito deles. Olhem, o Senhor virá com muitos milhares dos seus anjos para julgar todos. Ele virá a fim de condenar todos os que não querem saber de Deus, por causa de todas as más ações que praticaram e por causa de todas as palavras terríveis que esses pecadores incrédulos disseram contra Deus. Falando do nosso Deus Criador, o livro de Gênesis não é uma alegoria. A narrativa da criação é algo histórico. Realmente aconteceu. Aconteceu exatamente como está escrito. O criacionismo bíblico é a doutrina segundo a qual Deus criou, a partir da sua palavra, tudo que existe, como nós vimos em Hebreus 11:3. Infelizmente, muito cristão tem receio de afirmar que Deus criou todas as coisas. Deus é real. O criacionismo não é um mito. Aí algumas pessoas perguntam: e quem criou Deus? O Todo-Poderoso não teve um início. Ele é autoexistente. Ele foi, ele é e ele sempre será. Ele é atemporal. A Bíblia não tenta afirmar sua existência. Ela já inicia afirmando: no princípio criou Deus os céus e a terra. Existem várias teorias que tentam explicar a origem de tudo. Por exemplo, a teoria do Big Bang e da evolução. Mas cremos que o universo e a vida
não são produtos de uma evolução, como alguns cientistas tentam afirmar, ou o resultado da explosão de uma partícula. Cremos que Deus é o grande Criador. Não há na Bíblia espaço para a teoria da evolução. Deus trouxe o universo à existência do nada e de maneira instantânea, pela sua soberana e livre vontade. O livro de Gênesis, ele pode ser dividido em duas grandes seções. Do capítulo 1 ao 11, temos a história primitiva, que vai da criação até ao recomeço da civilização através de Noé. E do capítulo 12 ao 50, entramos em contato com o início da história de Israel. No momento da criação, nós vemos que no primeiro dia, Deus criou a luz. Embora o Criador não precisasse dela, a criação precisava. Sem a luz, a vida seria impossível. A luz de Gênesis 1 e 3 não era a luz proveniente do sol, pois a luz do sol só viria a ser criado no quarto dia. Ela provinha do próprio Deus, a mesma luz que iluminará a Nova Jerusalém. No segundo dia, Deus fez separação das águas. Deus não criou a terra para ser um caos, mas para servir-nos de habitação. Por isso separou as águas que se achavam abaixo e acima do firmamento. E Deus criou o firmamento, e com este a atmosfera terrestre, para que a vida se tornasse possível. E Deus criou no terceiro dia o reino vegetal, para que os animais que seriam criados no quinto e no sexto dia pudessem se alimentar. Ele fez brotar as relvas, as árvores. O seu cronograma foi rigorosamente cumprido. E no quarto dia, Deus criou os luminares. Ele criou o sol. Ele criou a lua e as estrelas. Dessa forma, o tempo não será apenas dividido em dia e noite, mas em semanas, meses, estações e anos. Deus criou o sistema solar para funcionar perfeitamente, conforme declarou o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramindo as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Isso quer dizer que não há falha no sistema solar. Tudo funciona perfeitamente. Somente depois do ambiente natural estar aparelhado é que Deus criou no quinto e no sexto dia animais aquáticos, alados e terrestres. No quinto dia, os animais aquáticos, a tartaruga, as aves. No quinto dia também, no quinto dia, os animais que vivem na água e no ar. E no sexto dia, os animais terrestres, a ovelhinha, a girafa, o cachorrinho, o elefante,
A vaquinha, o macaquinho, o tigre, todos os animais terrestres. Mas no sexto dia também Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. E nós vamos estudar melhor sobre o homem na disciplina de antropologia. Aguarde! E em meio a tantas teorias e falsas mentiras, apregoemos com urgência que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança. Não somos produto de processo evolutivo, mas de um ato criativo de Deus. Quando você for contar histórias bíblicas para as crianças, não trate como se fosse uma historinha qualquer. É a palavra de Deus, é alicerce de fé para as crianças. A história de Adão e Eva, a história de Noé, a história de José, são histórias verdadeiras. Elas devem ser amadas e respeitadas pelas crianças. E isso vai depender de você. Quando você for contar a história, mesmo que a criança já ouviu tantas vezes, ensine ela a amar a palavra. E diga assim: a palavra de Deus se renova a cada manhã. Ouça quantas vezes for necessário e sempre que você ouvir, diga: ai, que bom, vou ouvir novamente essa história da palavra de Deus que eu amo tanto. Não despreze, não diga uma historinha, você já conhece, já sabe de cor. Que maravilhoso poder relembrar todos os dias as histórias da Bíblia com as crianças. Não menospreze. Não trate a palavra de Deus como uma historinha qualquer, é a realidade, é vida espiritual. Cada história bíblica que você conta, você está injetando vida nas crianças, vida para a eternidade. Deus não criou o ser humano por mero acaso ou capricho. Nós fomos chamados à existência como resultado de um desígnio eterno, da Santíssima Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E para concluir, vamos cantar um louvor. E hoje o tio Daniel, vamos cantar um louvor. Você não nasceu apenas por nascer. Eu não nasci apenas por nascer. Não vim ao mundo só pra existir. Eu não sou resultado de uma coincidência ou por acaso do destino. Não faço parte de um projeto falido. Com prazer digo, não sou qualquer um. Não sou errante, não caminho ao leve. Tenho destino, caminho pro céu. Não vim ao mundo só pra existir, nem tão somente pra sobreviver. Sou resultado de um grande projeto que o arquiteto me fez pra vencer. Nasci pra ser abençoado e abençoado eu posso abençoar. Aonde estender minha mão, a bênção do Senhor certamente estará. Eu creio até no impossível, pois o Deus que eu sirvo tudo pode fazer. Nasci pra ser abençoado, nasci para vencer. E se o mundo não te dá valor, também não considera teu assim. E até mesmo chamam que de louco, não dê ouvido, siga em frente. Porque tu és filho do grande rei, e alegre sempre podes tu dizer. Se a solidão vier te apertar, feliz então você pode cantar.
Não vim ao mundo só pra vegetar, nem tão somente pra sobreviver. É o resultado de um grande projeto, e o arquiteto me fez pra vencer. Nasci pra ser abençoado, e abençoado eu posso abençoar. Aonde estender minha mão, a bênção do Senhor certamente estará. Eu creio até no impossível, pois o Deus que eu sirvo tudo pode fazer. Nasci pra ser abençoado, nasci para vencer.